Olá, eu sou o Juliano e hoje a gente vai falar de Avenida Brasil e a classe média brasileira. Essa semana vai ao ar o último capítulo de Avenida Brasil. E assim como na sua primeira exibição, a reprise também ganhou ótimos índices de audiência. A novela foi escrita por um autor chamado João Emanuel Carneiro e foi exibida em 2012 e narra o drama urbano da Nina, uma menina que foi maltratada, humilhada e abandonada no lixão pela sua madrasta, a Carminha. Inferno! A Carminha que casou com o Tufão, que era jogador de futebol e tem uma família enorme. Inclusive, mesmo depois de ter jogado no Paris Saint-Germain, no Flamengo, o Tufão nunca abandonou suas origens. Ele e sua família continuam morando no subúrbio carioca. Eu tô falando do Divino. O Divino que é quase um personagem central na trama. Porque se você não é de uma família rica, você com certeza vai se identificar com o Divino. Isso porque de todos os personagens recorrentes da novela, só 5 são de origem rica. O restante todo é de classe média ou pobre, e a grande maioria mora lá no Divino. E é sobre esses personagens que eu vou falar agora, porque quase todos eles eram de classe média ou classe C. Era assim que era conhecido esse grupo social em 2012. Tem vários entendimentos na definição do conceito de classe média, e não tem um consenso de como devemos chamar esse grupo que figurou no topo da pirâmide social brasileira. Por exemplo, Márcio Postman, que é um economista, resolveu chamar essa classe de classe trabalhadora. Se você quiser saber mais, você pode ler o livro dele, que chama O Mito da Grande Classe Média. Porque para ele, a classe média brasileira tem uma base lá no conservadorismo, e ela fez aliança com os mais ricos para ter acesso a algumas oportunidades. E enquanto a classe média rejeita o Estado, sabe aquele discurso de Estado mínimo? Enquanto a classe média rejeita o Estado, a classe trabalhadora precisa dele para ter acesso a educação, saúde. O sociólogo Gessé de Souza também chama essa classe de classe trabalhadora. E que ele acha importante diferenciar o que é uma classe social de uma classe econômica. E às vezes ele até chama essa classe de classe batalhadora, que são os feirantes, telemarketers, cabeleireiros, garçons, segurança, domésticos, costureiros, mecânicos, motoristas, trabalhadores rurais. Resumindo, é todo mundo que precisa batalhar para se sustentar. Gessé fala muito sobre isso no livro Os Batalhadores Brasileiros. Ou seja, os moradores do Divino. Porque vai me dizer que lá em 2012, quando você assistia a novela, você não se sentia em casa. É porque em 2012, a classe média, a classe C, era 54% do país. 103 milhões de brasileiros. Olha só, em 2012, a classe média consumiu R$1 trilhão. Eu tô passada, chocada. E se fosse um país, seria a 8ª economia mais rica do mundo. Meu Deus. O Divino tinha a loja do seu Diógenes. Quando era criança, eu comprei muito refrigerante no bar igualzinho do Silas. A Muricy era migrante nordestina e trabalhou como doméstica lá na casa da família do Cadinho. Já o Leleco foi lutador de boxe e também ambulante. Ele vendia guarda-chuva ao redor da Central do Brasil. Tem a Mona Lisa, que veio da Paraíba e com muita luta também criou uma rede de salão de cabeleireiros. Esses últimos personagens eram muito ricos, mas eles nunca saíram do Divino. Isso pode até parecer estranho, mas é que em 2012, 13% da periferia brasileira era de moradores da classe A e B. São pessoas que enriqueceram e não quiseram sair do seu lugar de origem. Além disso, a Globo queria fazer o público ter uma relação afetiva com o que estava assistindo, né? E era muito fácil perceber isso no dia a dia. Por exemplo, você lembra quando a família do Tufão ia comer? Todo mundo falava ao mesmo tempo. Eu fiquei estudando muito em como fazer isso ficar crível, como reproduzir esse subúrbio, onde o áudio é misturado, onde as pessoas falam ao mesmo tempo, onde as pessoas, enquanto um tá dormindo, o outro tá comendo, o outro tá cantando. Pega o vinho, pega o vinho! Pega o vinho lá, garoto! Pega o vinho com a rolha, não vai conseguir abrir, vai ficar aqui sem abrir. Porque ele pelo menos não se deixou seduzir pelo picadinha, né? Vem cá, tu tá me comparando com aquele ladrão, golpista, interesseiro, vagabundo? Você tá sacudindo, isso não é champanhe não. É isso, eu tô continuando champanhe enquanto isso, tá? Ô Zezé, isso aí não é champanhe não, observe. Vai me dizer que na tua casa todo mundo espera a hora de falar enquanto tá comendo. Cada um tem sua vez, uma perfeita harmonia. Igual as novelas do Manuel Carlos lá no Leblon. A volta da minha melhor amiga. Volta da mulher forte e guerreira. Ainda não é ao amor. Prateleira. A gente vai inventar
pra comer, hein? Porque o tempo urge, né? Daqui a pouco a gente tem que voltar pra clínica. E a gente faz um arroz fresquinho e o frango tá lá na geladeira. Deixa comigo. Olha, eu trouxe umas lembrancinhas pra vocês. Se na sua casa é assim, eu sinto muito te dizer, mas você não é da classe batalhadora. Tanta identificação do público com a novela gerou uma repercussão imensa. Não era à toa que todos os dias iam para hashtags no Twitter que tinham relação com a trama. A Forbes, aquela famosa revista de economia, fez uma matéria inteira falando que a Globo faturou $1 bilhão só na exibição dessa novela. Na época, a presidenta Dilma Rousseff cancelou um compromisso porque ela agendou a inauguração de uma obra pública no mesmo dia do último capítulo. Só que ela ficou com medo de não aparecer ninguém. Aí ela cancelou. Inclusive, a gente pode até comparar como era o Brasil de 2012 com o Brasil de hoje. Eu vou fazer uma publicação sobre isso, então é só me seguir no Instagram ou no Facebook, vocês vão ver. Mas olha, a novela não fez só esse sucesso no Brasil, não. Ela fez sucesso no mundo todo. A Avenida Brasil foi vendida para mais de 140 países, traduzido para mais de 20 idiomas. Ela não chegou a interromper uma guerra como aconteceu com a escrava Isaura. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Na Argentina, o último capítulo foi transmitido no estádio de futebol. E no México, ela aumentou em 62% a audiência da TV Azteca. Claro que existem várias teorias sobre esse sucesso todo. Por exemplo, tem uma estudiosa da USP chamada Maria Imaculada que ela diz que toda novela é a oposição entre o rico com o pobre, o rural com o urbano. Mas a Avenida Brasil foi a história da classe média versus a classe média. Tem um francês chamado Dominique Volton que ele diz que a televisão ela é o principal elo da sociedade. Tem que ter uma relação entre a produção e o telespectador. Ah, Juliana, mas eu não assisto novela, nem vejo mais televisão. Olha, você pode até não ver, mas a televisão ainda é a principal fonte de entretenimento e informação do brasileiro. Metade do brasileiro tem acesso à internet, mas a outra metade ainda não tem. Enquanto isso, a televisão está em 98% do território nacional. Mas isso também é assunto para outro dia.